Olá pessoal, tudo bem? Aqui Natan Belmonte, diretamente de Porto Alegre, dia 2 de maio de 2022. 4 meses já se foram, daqui a pouco o primeiro semestre já se foi. E é isso aí, pessoal. Vamos abrir a semana aí investindo no Tesouro Direto, comentando com vocês todas as nossas opiniões, todas as nossas análises. Começando, pessoal, essa semana eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou abrir os comentários com as estatísticas e vou dar a minha opinião sobre a semana. Quarta-feira, já fica o convite, nós teremos no final da tarde, e o resultado sai em geral depois das 18 horas, a tão esperada reunião do Copom, e eu quero ver o que eles vão dizer sobre os próximos passos. Quarta-feira, lá por umas 19h30, vai estar o vídeo aqui para vocês, com os nossos comentários. E o que eu fiz diferente essa semana? Eu vou comentar aqui só a parte estatística e a opinião para a semana. Os gráficos do Tesouro eu vou analisar no vídeo de quarta de manhã, junto com a rentabilidade, análise da marcação a mercado do mês de abril no Tesouro Direto. Aí eu vou correlacionar bem aquela tabelinha da rentabilidade acumulada no Tesouro com os gráficos, certo? Esse vídeo fica para quarta-feira de manhã, certo? E terça-feira, o nosso tradicional comentário sobre os leilões de títulos públicos. E no final da tarde, sempre aí alguma perguntinha da área de comentários que a gente gosta de comentar com vocês. Então, pessoal, como é que nós fazemos aqui a estatística? Dados de 2022, certo? Dados de 2022. Vamos deixar o termômetro dos investimentos desse ano com os dados deste ano, porque as taxas estão em outro patamar se a gente comparar 2019, 2020 e 2021. Estão num patamar bem mais elevado, elas subiram e ficaram devido à série de problemas que aconteceu no Brasil e no mundo. E por que é mais interessante comparar desta forma do que pegar todo o período da pandemia? Porque a gente sabe que naquela época as taxas estavam mais baixas e é meio que chovendo molhado ficar falando a mesma coisa, porque as taxas agora estão melhores. Então, essa informação já está fácil de entender. Não precisamos ficar repetindo isso. Muito bem. Tesouro IPCA 26, pessoal. Então, a taxa média deste ano 5,33 e no último dia de negociação abriu a 5,34. Esteve ali 2 dias melhor e 3.049 o preço médio. Só que aqui tem um detalhe, pessoal, quartil 2 de preço, que é o melhor preço ou abaixo deste, quanto mais baixo melhor, R$ 3.009. Está cada vez mais difícil de acontecer, pessoal. Por quê? Porque agora, como esse título é um título muito estável, muito tranquilo, muito seguro, Tesouro IPCA principal 26, o que acontece? Ele sofre menos marcação a mercado porque ele tem menos prazo. O efeito é menos nocivo no prejuízo e menos benéfico no lucro, certo? Com o movimento respectivo de taxa. Então, e como ele persegue o VNA, assim como todos os outros títulos, só que se faz perceber no seu preço mais cedo. E mais cedo ainda no 24, só que o 24 está fora do rol. Então, se faz perceber mais cedo o aumento do VNA no próprio preço do Tesouro IPCA 26. Como o efeito da marcação a mercado é menor, certo? Claro que quando eu digo que refuta a marcação a mercado, eu estou usando uma hipérbole, certo? O que acontece? A gente percebe esse aumento de preço e fica cada vez mais difícil chegar em preços do patamar de R$ 3.009 ou menos. Lembrando que essa coluna não tem correlação com a outra, tá? Tem que fazer uma cor diferente, um X aqui, porque as pessoas podem entender que tem relação, não tem, tá? Então, pessoal, com a inflação disparada do jeito que está, completamente fora de controle, o valor nominal atualizado dos tesouros IPCAs só faz subir, e subir forte, e subir muito. Então, a taxa de desconto para trazer a valor presente o valor nominal atualizado tem que ser cada vez mais alta para a gente conseguir valores mais baixos. Especialmente se o título tem curto prazo
porque a taxa de desconto vai incidir num período menor, num período pequeno. Então a taxa vai ter que ser muito mais alta para ele atingir esses preços aqui. Então, pessoal, muita cautela ao usar o preço, por causa desse fenômeno que está acontecendo. A inflação não está cedendo. O VNA está se valorizando muito e as taxas estão estabilizando. O Tesouro IPCA 26 é o título que mais, com vencimento mais próximo, que mais vai refletir o aumento do valor nominal atualizado no seu preço, certo? Em as taxas ficando estáveis. Claro, se as taxas caírem, aí quem vai ganhar de lavada, de goleada, vai ser o IPCA 45, se as taxas caírem. E se as taxas subirem, eles vão patinar um pouco. O IPCA 26 vai ficar no 0 a 0 e o 35 e 45 vão ter prejuízo de marcação, certo? Bom, isso aí é bem fácil de entender. E a melhor taxa continua, o melhor quartil de taxa continua no 5,40. Lembrando que o quartil é 25% das melhores taxas e a média é a média, 50%. Tesouro IPCA 35, que 55. Então, pessoal, taxa média de 5,61. Na última semana nós tivemos aí, quase todos os dias acima ou empatado na taxa média. Então, oportunidade, com certeza, oportunidade. São aí 12 13 anos de inflação mais 5,6 ou mais. É muito interessante essa taxa, pessoal, muito interessante. E vejam que a média está muito perto do melhor quartil de taxa, 5,68. Então, assim, pessoal, entre um negócio muito bom e ótimo, vamos ficar no muito bom para não errar, certo? Às vezes ficar perseguindo o ótimo, a gente erra e deixa o muito bom passar, certo? E vejam como a diferença de preço já não é tão grande também. 1.872 o preço médio, claro, agora está na casa de 1.900. De novo, o VNA está disparando e o preço dos títulos acompanha o VNA. Claro, com oscilações, com marcação a mercado, mas a gente não vai fazer a marcação a mercado nosso inimigo, nós vamos fazer a marcação a mercado nosso amigo. E aí a gente vai aproveitar as taxas melhores e os preços melhores. Por isso a estatística é importante, para nos dar um termômetro, um guia, mas ela não é indicação de nada e ela não é preditor de futuro, certo? A gente tem que fazer um bom uso da estatística. Tesouro IPCA 45, pessoal. Mesma taxa, 5,61. Vejam, próximo do quartil, só que o preço aqui, vejam que o preço médio 1.086, bem mais perto do preço de negociação na casa um pouquinho superior a R$ 1.100. E o melhor quartil 1.054. Aqui, se as taxas subirem, certo? E esse título aqui seria o que daria a oportunidade de ficando mais barato. Tesouro IPCA com juros 2032, pessoal. Os com juros estão um pouquinho mais longe da média, porque eles são mais seguros do que os IPCAs principais, porque eles pagam juros. Então, eles, sempre lembrando o binômio risco-retorno, eles vão dar um retorno um pouquinho menor, porque tem menos risco. Então, eles vão oscilar menos a taxa, vão fazer todas aquelas questões. É o que a gente está vendo aqui. Enquanto que nos IPCAs principais, a gente percebe que a taxa está na média ou já ficando acima, nos últimos dias aqui da semana anterior, já no 32 não é bem assim, ele está abaixo da média, certo? Então, consequentemente, ele está um pouquinho mais caro e bem abaixo do melhor quartil de compra. No IPCA 40 é parecido, aqui em alguns momentos ele ficou acima ou na média, prazo mais longo, mais risco, mais retorno, traduz uma taxa um pouquinho melhor. E no 55 não atingiu também, 5,68 a média, só que ele já está pelo seu prazo, mais prazo, mais risco ainda, certo? Do que o 40. Então ele já tem taxas aqui, os últimos dias de negociação, nos melhores quartis, pessoal. Olha aí que interessante. E esse título em seguidinha vai pagar cupom de juros. E ele vai sair do hall de negociação. Vamos ver aqui no calendário. Ele paga dia 15, então 1, 2, 3, 4.
Eu acredito que dia 10 ele sai de negociação, dia 9 ele ainda estará em negociação. E aí volta no dia 16 de maio, certo? Bom, pessoal, essa é a parte estatística. Tesouro prefixado eu não estou comentando pelo simples e óbvio motivo que eu já falei em outros vídeos. Vou demonstrar de novo para vocês. Inflação do IPCA 15, acumulada 12%. Arredondando. 12% dos últimos 12 meses, certo? Foi a inflação. Então isso aqui deveria ser o mínimo para o meu investimento cumprir, que eu tenho no IPCA. No fim do prazo, eu tenho isso com certeza. Então, vamos transformar para qual deveria ser a taxa na melhor alíquota do imposto de renda. Eu divido por 0,85. Essa é a fórmula simples, tá? 14,11 mais a taxa B3, 0,20 ao ano, 14,31. Essa é a taxa que eu, pessoalmente, estou usando para investir em pré-fixado, 14,30, certo? Porque eu não quero ter dor de cabeça com a inflação. O que eu já tenho investido fica, certo? Esse é o meu pensamento, é pragmático. E novos aportes somente nessa taxa aqui, certo? Se não, eu fico no Tesouro IPCA. Agora, pessoal, vamos aí para a nossa impressão da semana. Vou deixar a tela do DI Futuro, que são as expectativas de juros para 2033, DI Futuro 33, ali, certo? DI Futuro 33, que na última sexta-feira teve uma discreta alta, muito pouco, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, circulou bastante a informação semana passada, com a divulgação do IPCA 15, da reação do mercado, até de ter baixado um pouquinho, no Tesouro Direto baixou um pouquinho, foi pouca coisa também, dos juros futuros, com a notícia do IPCA 15 na quase 2%, certo? E aí veio assim uma explicação que ficou na capa, por exemplo, do Infomoney, ficou na capa vários dias, da opinião de um analista, dizendo que, na verdade, esse IPCA 15 foi uma notícia boa porque a previsão era muito mais alta. Mas são aquelas previsões, pessoal, são aquelas previsões que não aparecem em lugar nenhum antes de ter acontecido. Vocês já perceberam isso? Não aparece em Boletim Focus, não é capa de nenhuma matéria, de nenhum artigo dizendo inflação, IPCA 15 de abril vai bater 2%, vai chegar, vai se aproximar de 2%, vai ser 1,7%. Ninguém falou isso antes, não aparece, não ganha publicidade. Onde que estão essas previsões? Estão escondidas lá nos pequenos grupos de algumas casas de análise que acertaram, outras erraram, certo? E aí esses poucos que acertaram, eles aparecem depois do dado divulgado. Mas assim, você vai olhar em Focus, vai olhar em Ambima, a projeção lá era 0,7. Não era 1,7, era 0,7, certo? Então, assim, conta outra que isso não me convence, tá? Eu simplesmente não acredito nessa história, que saiu até na grande mídia tradicional aí, que tem pessoas que ficam lendo o que a grande mídia tradicional traz, né, e assinam embaixo. Né? Quer dizer, vamos pensar crítico, pessoal, vamos pensar crítico para fazer vídeo melhor, porque a questão é a seguinte, essa conversinha furada, já estou dando minha opinião, conversinha furada, ora, a inflação melhor, desde quando esse número 1,7 do IPCA 15 é melhor do que uma estimativa de 1,8 que ninguém sabia? Só um pouquinho, né? Vamos pensar criticamente. Agora, qual é a minha opinião real sobre o que está acontecendo? É isso que está aqui na tela. Vocês estão vendo aqui, ó, que 18 de abril, tá? Aí saiu aqui tinha saído a inflação, aí ele subiu um pouquinho, a inflação cheia de março, e aí ele subiu um pouquinho e depois começou a andar de lado. Aqui está o clássico andar de lado. Deixei aqui a projeção de um mês para você ver bem, a linha está quase reta, pessoal. Ou seja, o sobe e desce, na verdade, ele está girando no mesmo lugar, ele está dando volta de 360 graus e não está saindo do lugar.
É isso que está acontecendo. Qual é a tradução? Por isso que a gente tem que esperar uns dias. Esperamos uns dias, vamos ver qual foi a reação mesmo do mercado àquela inflação divulgada na última quarta-feira, ou terça-feira. A reação foi, estamos esperando o Copom. É isso aí, pessoal. É isso aí. O mercado andou de lado porque ele está esperando. Está esperando o movimento lá do Federal Reserve, que vai ter reunião essa semana também. Está esperando a reunião do Copom aqui no Brasil. Está esperando. É isso que aconteceu. Agora, a gente copiar o que sai do Infomoney ou o que sai na mídia tradicional e dizer que o mercado, na verdade, teve um alívio porque a inflação veio abaixo das expectativas. As expectativas que não eram publicadas ou que não apareciam, onde você encontra facilmente, certo? Então, ninguém sabia dessas... Essa que é a verdade, ninguém sabia dessas projeções. E alívio coisa nenhuma. O mercado simplesmente está esperando. É isso. O mercado está esperando, meio que dando um voto de confiança. Certo? Eu ouvi um analista falando que o mercado está confiando muito no Brasil. O muito é parte dele, certo? Mas assim, concordo. E aí, pessoal, o que eu espero? Estou esperando. Continuo esperando. Eu espero o estresse, pessoal. Habitualmente, em semana de Copom, o mercado estressa. Então, temos aí semana de Copom aqui do Brasil e do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Temos motivos para estresse, certo? E talvez essas taxas aqui subam um pouco. Se subir um pouquinho aqui, voltar a cair e ficar andando de lado, é a novela que a gente já viu muitas vezes. Muitas vezes o mercado fica assim por algum período. Às vezes esse período é longo, pessoal. Se a gente esticar um pouquinho a reta aqui, ó, você vai ver que desde meados de abril ali ele está assim. Agora, por exemplo, na curva de 6 meses, olha aqui, ó, como ele está andando de lado. Ó. Tá? Foi mais ou menos o que aconteceu nesse período aqui, com um período de queda e recuperação, ó, e depois uma forte alta. Esse período aqui ele andou de lado um tempo, até se definir. Andou de lado aqui. Provavelmente vai se definir conforme o que o Banco Central disser aqui no Brasil e o Federal Reserve disser lá, certo? Se vier assim, comunicados com muitas altas, se for muito hawkish, vai subir, certo? Vai subir. E os títulos poderão ficar mais baratos. Então, pessoal, essa é a minha impressão, certo? Queria comentar isso com vocês. E não pensem que em inflação alta o mercado fica tranquilo, ou que 1,7 foi bom porque veio abaixo da expectativa. A expectativa que não foi tornada pública, certo? Então, isso aí para mim simplesmente é... vamos falar aqui o bom português aqui dos gaúchos, encheção de linguiça. Isso aí é para encher linguiça que não me convence, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.